Boa tarde, meus queridos irmãos. É sempre com imensa alegria que a gente diz sim ao convite da doce, serena Maria Angélica, quando nos convida para fazermos um estudo e vimos aqui trazer o seu resultado para que a gente reflita muito sobre as grandes possibilidades que temos nessa nossa caminhada. Vindo ao encontro do tema desse dia, aqui nos coube estudar um pouquinho mais e repartir com vocês, eu inicio com uma frase muito profunda de um pensador, um padre jesuíta, um filósofo que viveu há algum tempo atrás. Reflitam já, inicialmente, sobre essa frase. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É extremamente profundo e nós devemos ter um viés muito forte nessa proposta desse padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin. Por quê? Será que efetivamente, sinceramente, todos nós acreditamos que somos espíritos e espíritos imortais? Para a gente começar a poder refletir mais profundamente sobre isso, isso é uma condição básica para que a gente possa se perceber como espírito, e como espírito vivenciando uma experiência humana dessa nossa grande vida, nessa pequeniníssima etapa que estamos circunscritos nesse momento. Isso é fundamental, meus irmãos. Por isso que eu trouxe logo no início esse pensamento desse filósofo. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana, na carne, não ao contrário. Como já nos fora vendido durante muito tempo, e a gente, na nossa subconsciência, a gente deixou isso muito enraizado. Continuando aqui o nosso estudo, falar um pouco sobre o nosso querido professor Rivail, nosso Allan Kardec, que, diante da sua metodologia irreparável, como grande educador que ele era, ele nos presenteou com uma obra, já inicialmente, libertadora, o Livro dos Espíritos. Aqui está a base de tudo que nós aqui professamos, devemos ter internalizado em nossos corações para que reflita nas nossas atitudes no dia a dia. Essa obra, meus irmãos, ele se utilizou, como eu disse, de uma metodologia fantástica, espetacular, qual seja, de fazer simplesmente perguntas e obter respostas. E muitas das vezes ele buscou um caminho paralelo para poder se certificar se realmente aquilo vinha ao encontro do que até então fora trazido numa pergunta anterior. E a pergunta é uma questão que nós devemos ter em nossas mentes de fundamental importância, porque toda a era pré-socrática, antes de Sócrates, os grandes filósofos, eles já deixavam isso de uma forma muito clara, que é mais importante do que as respostas são as perguntas como elas são elaboradas. Então, o que Kardec fez de forma irreparável? Sempre produziu perguntas que não deixavam margens para dupla interpretação, até porque ele se certificava sempre se utilizando de uma outra pergunta para ratificar aquele tipo de raciocínio. Já a primeira pergunta é surpreendente. Lembram-se da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Até então, nós fomos educados numa figura
antropomórfica, da figura de um homem, como nós fôssemos semelhante a ele, e criamos esse estereótipo como aquele que apontava o dedo para nós, aquele que queria colocar a sua justiça sobre as nossas cabeças, ao ponto que essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é um Pai de amor e de misericórdia. Esse é o Deus completamente diferente até então que nos for apresentado. E se ele colocasse simplesmente uma consoante no final do quê, seria completamente diferente a resposta. Já perceberam? Quem foi Deus? Que é Deus? Existe uma grande diferença. Daí a gente continua afirmando a necessidade das perguntas serem uma grande possibilidade para que a gente faça profundas reflexões. A poetisa, também filósofa, educadora, Adélia Prado, que ainda vive conosco nessa grande etapa da vida dela, já aos 80 e poucos anos, ela nos diz o seguinte, todo diálogo começa no ouvido. Isso é extremamente profundo. É extremamente profundo, meus irmãos. Nós sabemos ouvir, nós sabemos entender, daí a pergunta ser de extrema importância a sua elaboração, para que a gente consiga fazer uma reflexão mais de acordo. E essa casa, meu irmão e minhas irmãs, essa casa nos oferece todas as oportunidades para nós nos educarmos. Olha quantas vezes já falamos sobre educação, e não é à toa que esse tema, a nossa querida irmã, trouxe para nós, para que a gente pudesse efetivamente entender a sua importância. Educar-se para educar. Se a gente não conseguir se conhecer, se a gente não conseguir dar um passo mais adiante, diante desse processo para o qual todos nós aqui viemos com uma incumbência extremamente magnífica de nos transformarmos, vamos passar essa etapa dessa nossa grande vida meia vazia. Então, meus irmãos, o tema de hoje, que estava aqui no quadro, ele diz para nós que mecanismos nos são oferecidos o tempo todo para a gente atingir ao tão falado estado de felicidade plena, que é o reino dos céus, o reino de Deus, aonde Jesus inúmeras vezes colocou para nós que nós temos essa possibilidade de alcançá-lo, diante de todos esses mecanismos, nesse processo que devemos nós, cada vez mais, buscando os instrumentos que nos são oferecidos, para que a gente possa atingi-lo. Jesus, quando ele disse, centenas de vezes, buscar o reino dos céus, e só Mateus, um parêntese, é que falava reino de Deus. Se nós formos lá na Boa Nova, no Evangelho, nós vamos ver que os outros apóstolos falavam com tremenda tranquilidade sobre reino dos céus. Mas Mateus, ele tinha um viés diferente de entendimento em razão da sua educação muito forte lá no judaísmo, que ele não falava reino dos céus. Vão lá no Evangelho e veja se Mateus, em algum momento, ele fala reino de Deus. E para entendermos esse mecanismo, nos é ofertado diversas possibilidades. E dentre essas possibilidades é a emancipação da nossa alma. E a emancipação da nossa alma se dá de que forma? Inúmeras. Mas o que vem para o nosso estudo nessa tarde de hoje
é para falarmos um pouco sobre o sono e os sonhos. Está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, especificamente emancipação da alma. Depois vocês leiam com calma todas as questões, aqueles que não leram antecipadamente. Quem quiser ter uma profundidade sobre o assunto, a casa oferece a oportunidade de estudo nos cursos que aqui são oferecidos, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns. E a gente vai ver como esse mecanismo maravilhoso que nos é oferecido é extremamente importante no nosso processo, no nosso progresso, a fim de atingirmos essa transformação tão necessária. E o que significa emancipação? Se formos lá no dicionário, nos diz que é o ato de tornar algo ou alguém livre ou independente. Então, a emancipação da alma é tornar a alma livre, mesmo que seja encarnada e momentaneamente. Todos nós dormimos, não dormimos? Ou alguém aqui não dorme? Todo mundo dorme, né? Então, quando a gente dorme, é uma grande possibilidade do nosso espírito, que é chamado de alma quando estamos encarnados, voar, abandonar esse corpo pesadíssimo, que a gente pode até comparar como se fosse um escafandro. Vocês já ouviram falar de escafandro? É aquela roupa de mergulho pesada. Esse é o nosso corpo físico. E a gente aprisiona. E se não fosse esse mecanismo de libertar todos os dias a nossa alma, seria muito complicado. Além disso, há toda a necessidade fisiológica para o corpo físico, o descanso dele, a sua recuperação, a sua recomposição. Só para a gente ter ideia, se a gente ficar uma noite inteira sem dormir, no dia seguinte a gente está muito mal. Se ficarmos 2 noites direto sem dormir, a gente sequer consegue colocar os nossos pensamentos de forma encadeada. Se ficarmos 3 noites sem dormir, a gente vai dar tilt, vai dar problema e sério. Dada a necessidade, tanto física quanto espiritual, de a gente recompor o que o nosso organismo necessita, em razão de tudo aquilo que se dá nesse processo enquanto nossos corpos estão em repouso, quanto o nosso espírito em querer se emancipar, querer buscar algo além daquilo que a gente está acostumado. Ainda no campo científico sobre o sono, não sei se vocês já ouviram falar, nós, todas as vezes que dormimos, nós temos um ciclo do sono. E esse ciclo vai ser sempre numa quantidade a depender da quantidade de horas que cada um de nós dormimos. Em cada ciclo desse, nós temos 5 estágios, chamado pela ciência de REM e não REM. REM é movimento rápido dos olhos, né, que sempre acontece na 5ª fase desse estágio. E é ali que acontecem os sonhos. E nós só nos recordamos dos sonhos se nós acordarmos nessa fase. Nos 5 estágios anterior a esse ao REM, que é o não REM, que é o não movimento rápido dos olhos, porque a sigla é em inglês e a tradução em português é essa, dificilmente, mas muito difícil, a gente vai se recordar dos sonhos. Por isso que a maior parte das vezes a gente não consegue se recordar, porque a gente desperta numa fase, num estágio, que não nos propicia esse mecanismo surtir da melhor forma possível. E aí, a gente entrando no que Kardec começou a questionar os espíritos benfeitores sobre o assunto, Kardec faz a seguinte questão: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ele estava querendo saber se o nosso espírito, a alma, já dissemos aqui, é classificado na doutrina espírita
como o espírito quando está encarnado. Só para fazer uma diferenciação, dentro da doutrina é utilizado essa terminologia. E aí ele está querendo saber, como a gente está encarnado, se a alma repousa da mesma forma como o corpo. Aí eles são categóricos na resposta. Não, o espírito jamais fica inativo. Jamais. Jamais quer dizer o quê? Que nunca fica inativo. Então, o corpo precisa de descanso. O corpo necessita refazer todas as suas condições necessárias para o bom funcionamento. Como falávamos aqui, se ficarmos 3 noites sem dormir, vamos dar um problema sério. Mas o nosso espírito, que é a alma encarnada, jamais fica inativo. Mesmo que a gente não se recorde, quando a gente está até tirando um pequeno cochilo, nesse exato momento, que muita gente costuma, inclusive, fazer isso quando vem às palestras, não é? Mesmo nesse momento, quando a gente dá esse cochilo, ó, dá uma emancipada o nosso espírito. Vai a algum lugar. Agora, que lugar será esse? Vamos ver um pouco mais aqui adiante. E eles complementam com o seguinte, ó, durante o sono, que os laços que prendem o espírito ao corpo afrouxam-se, e não precisando do corpo físico para se manifestar, lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Estão vendo como é que é claro, em razão da pergunta objetiva e bem específica do nosso codificador? Então, a gente, toda vez que dá uma cochilada, até aquele sono profundo, gostoso de 10 horas, nosso espírito vai, ó, a lugares inimagináveis, às vezes até inconfessáveis. Não é? Então, vamos lá. E aí eu me lembrei, diante dessa afirmativa aqui, da Dona Ivone Pereira. Já ouviram falar? Dona Ivone do Amaral Pereira? Uma médium espetacular, brilhante. Ela sempre reportou para nós que a maior parte das suas obras, a grande parte, foram sempre obtidas por intermédio desse processo. Quando ela dormia, ela vivenciava todas aquelas experiências e, quando ela acordava, ela aproveitava e imediatamente começava a escrever. Escrevia em tudo o que ela via. E como ela não tinha, inclusive, muitos recursos, ela escrevia até em papel de pão. Ela pegava lá aquele papelzinho do pão que sobrava, cortava em pedacinho e ficava ali, rapidamente reportando todas as suas experiências. E aí eu sugiro já algumas obras aqui que a gente não pode desencarnar sem lê-las. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Primeiro, uma grande trilogia que reporta a experiência dela das suas vidas antecessoras, que são os livros Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière e o Drama de Bretanha. Quem leu sabe da importância dessa obra na literatura espírita, do como ela demonstra ali as possibilidades que lhe foram apresentadas nas etapas daquela sua grande vida, e ela, infelizmente, falhou. Mas, como a gente está sempre progredindo, na encarnação de Ivone Pereira, ela foi 10. Foi maravilhosa. Atuou como poucos no caminho do amor e no caminho do bem. Uma outra obra espetacular, muito densa, por sinal, se chama Memórias de um Suicida. Espetacular obra, que requer de nós, para a sua leitura, um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de frescor no coração, para que a gente não fique tão perturbado. Mas é uma obra espetacular. E ela conta também que essas experiências que ela tinha, toda vez que ela, sobretudo, dormia, e ela se emancipava e se desdobrava,
ela teve encontro com inúmeros espíritos, e dentre eles, Leão Tolstói. E ela escreveu um livro ditado por ele, que se chama Ressurreição e Vida. E tem um capítulo específico, que tem o mesmo nome desse título desse livro, que é um encontro de Leão Tolstói com Zaqueu. Lembram-se quem foi Zaqueu? Aquele camarada baixinho, que subiu lá no sicômoro para ver Jesus, e Jesus falou: desce, que essa noite eu vou estar contigo na tua casa. Tem toda uma simbologia magnífica essa cena, em que Jesus pede para Zaqueu descer, que à noite vai estar com ele em sua casa. E ali Zaqueu abraça o cristianismo, que ainda não estava tão arraigado, mas eram os primórdios dessa religião, chamamos assim, tão libertadora para todos nós. Um outro que ela considerava muito amigo, que ela tinha um contato o tempo todo, olha que maravilha, quem gosta de música, Chopin. Já pensou ter um amigo desse e poder bater papo com ele? Olha que mérito. Camilo Castelo Branco, que com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, ajudou a trazer toda a obra de Memórias de um Suicida. E Leon Denis, porque essa obra a gente não tem tempo aqui para falar muito sobre ela, mas foram anos de trabalho, de revisões, de deixa quieto aqui um pouquinho, mais na frente você vai lá na Febre para poder publicá-lo. E aí Leon Denis ajudou-a de uma forma espetacular nessa obra magnífica, que é outra, que quem não tem ainda condição de lê-la agora, corre atrás para não desencarnar sem lê-la. É de fundamental importância. Doutor Bezerra de Menezes, é outro que ela tinha ali, altos papos com ele, que ajudou-a muito nesse processo todo. Sobretudo dela reconhecer o quanto que ela perdeu as oportunidades que chegam nas nossas mãos o tempo todo, e sequer a gente consegue enxergar, diante desse processo ao qual falávamos aqui inicialmente. Esse processo que é de se autoconhecer, meus irmãos. Essa é a hora, é chegado os tempos, e, sobretudo, se conhecendo, se transformar. Já falei algumas vezes sobre isso, é porque eu quero chamar a atenção disso, que é a grande sacada nossa. O momento é agora. A oportunidade se faz o tempo todo. E Charles, que foi o seu grande amor, e ela tinha ele como seu pai. Ela sequer reconhecia na última encarnação dela o pai dela, biológico, como tal. Ela não conseguia perceber, porque era tão presente Charles ainda na vida dela, que ela só tinha ele em sua memória. Então, essa é uma prova inquestionável, meus irmãos, diante de toda essa literatura, de todo esse depoimento, de toda uma forma de viver como cristão, de demonstrar a aplicação da lei do amor a si mesmo, a Deus e ao próximo, como essa querida médium, que nós devemos agradecer muito tudo o que ela nos deixou para ajudar no nosso processo. E aí, na questão seguinte, Kardec pergunta: como podemos nos certificar sobre a liberdade do espírito durante o sono? São lacônicos na resposta: pelos sonhos. Então, ele está dizendo o quê? Os sonhos é uma prova cabal da liberdade do espírito. Ah, mas tudo que eu sonho é o meu espírito está vivenciando? O que vocês acham? Não? É? Vamos desenvolver um pouquinho mais aqui. E explicam o seguinte, que o corpo, ao repousar, tem um espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Então, nós temos essa capacidade de emancipar a nossa alma, de nos desdobrarmos. Mas quando estamos com o nosso corpo físico
no estado de repouso, a possibilidade de emancipação é muito maior. Conseguimos, nesses momentos, lembrar do passado e algumas vezes do futuro. Quem está falando isso não sou eu. Está na obra maravilhosa trazida pelos Espíritos benfeitores. Então, nessas oportunidades, nós nos lembramos do passado e conseguimos prospectar muita coisa que pode acontecer-nos no futuro. E a gente vai ver alguns exemplos de sonhos que remetem a isso. Adquirimos, assim, ele fecha a questão, maior potencialidade e podemos nos comunicar com os espíritos, quer deste mundo, quer do outro. E aí a grande pergunta que eu faço aqui, para mais uma reflexão nossa: com quem e o que iremos encontrar quando dormimos? Todo mundo aqui já deve ter lembrado de alguns sonhos aí. Bons, outros não tão bons, não é? Então isso já começa a ajudar na nossa reflexão. E aí, quando eu estava fazendo o estudo, eu me lembrei de uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, que é uma das poucas que eu decoro o seu número, que é a 459. Muita gente deve saber que pergunta é essa. Lembram-se, quando Kardec formulou? Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Foi lacônico. O que eles responderam? Sim. Muito mais do que a gente imagina. Às vezes, e até muitas delas, são eles que nos dirigem. Quem está dizendo isso são os espíritos. Mas como é que é isso? Como é que eles me dirigem? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? É uma coisa muito mais profunda. Mas se os espíritos estão dizendo para a gente, o que é necessário que nós façamos? Que a gente tenha uma vida melhor conduzida. Que os nossos atos e os nossos pensamentos cada vez mais procurem ser direcionados para as coisas boas. É o vigiai e orai, tão dito e repetido por Jesus diversas vezes. E aí, a gente pode aqui deixar registrado que é inquestionável que, ao nos afinizarmos com determinados espíritos, permitimos-nos ser dirigidos por eles, espíritos bons ou maus. Se nós agirmos do bem, meus irmãos, o dia a dia, com certeza, nesses momentos em que nossas almas se emancipam, nós vamos ser direcionados para lugares do mesmo padrão vibratório. Vamos estar ali fazendo o trabalho no bem, ajudando no bem, realizando tarefas que sejam edificantes. Mas se nós pensamos e agimos no mal, não vai ser diferente na hora que dormimos. Para onde que a gente vai? A gente vai àquilo que efetivamente eu me vinculo, que eu me permito ser dirigido, que eu me permito encontrar. Não é? Isso é tão forte que André Luiz, na sua obra Nos Domínios da Mediunidade, pela psicografia do Chico, nos fala o seguinte, ó: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, segue o impulso que lhes é próprio. Então, o impulso que eu dou para o meu espírito, pela minha vontade, pelas minhas necessidades. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E que se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Alguns podem estar pensando agora: ah, mas eu não tenho culpa, eu estava dormindo. Quem é que estava dormindo? Diante de tudo que nós falamos aqui, era o corpo físico. O espírito estava dormindo? Ele dorme? Não dorme em nenhum momento. Em linhas gerais, tá?
Esse não dorme em nenhum momento. Para a gente ficar aqui na linha de reflexão do que trouxemos. E para onde que ele vai? Vai para onde nós mais nos afinizamos. E se nós não nos lembramos, muitas das vezes, dessas incursões que fazemos, porque às vezes a gente acorda numa fase lá do estágio, daquele ciclo do não REM, e a dificuldade é maior, mas a gente pode começar a analisar como a gente se comporta quando acorda. Se a gente acorda ali bem, todo dia, tranquilo, cheio de disposição, motivado, é porque nós tivemos em locais que só levantou a nossa vibração. Agora, se a gente acorda com raiva até da sombra, se te dão bom dia por quê? Né? Vocês conhecem alguém assim? Imagina onde que esse pessoal esteve quando estava dormindo. Ok? O importante, meus irmãos, é a gente ter bem claro que o tipo de vida que levamos quando acordados vão determinar invariavelmente o tipo de sonhos que nós vamos ter, como falávamos. E os que tiverem, assim, maior vontade de se debruçar sobre esse assunto, a gente recomenda aqui a leitura de um livro de Martins Peralva que se chama Estudando a Mediunidade. Sobretudo um capítulo específico que trata sobre os sonhos, que ele diz assim, eles, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas enquanto há o repouso do corpo físico. E aí isso aqui dá pano para manga, sobretudo quando tratar esse assunto pelo pessoal que é da área psiquiátrica, da área psicológica, porque tem alguns viés aí, e a gente aqui não nos cabe entrar nessa seara. A gente está trazendo um estudo elaborado com base na doutrina e nos livros que lhe correspondem. E Martins Peralva, ele aproveita e classifica os nossos sonhos em 3 vertentes. Ele chama de sonhos comuns, aqueles que são os sonhos que refletem as nossas vivências do dia a dia. Os reflexivos, aqueles que são a nossa exteriorização das impressões e imagens arquivadas em nosso cérebro físico e no nosso perispírito. E sonhos espíritas, a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Há inúmeros sonhos relatados na doutrina espírita e também no grande livro da vida. Qual é o grande livro da vida? Mais lido do mundo, a Bíblia. Vocês lembram dos sonhos de José, filho de quem? De Isaac, que por sua vez é filho de Abraão. Lembram-se? Aonde nasceu toda a religião judaica? José, uma certa feita, ele estava lá rapazinho, né? Chega e chama seus meios irmãos, porque Benjamim ainda não tinha nascido, o 12º, daí as 12 tribos de Israel, né? E Jacó teve 4 mulheres, 2 oficiais e 2 da reserva lá, podemos chamar assim, que isso na época era permitido. E aí José chama os irmãos lá e fala assim, olha, eu tive um sonho. Sonhei que nós estávamos juntos, cada um amarrando o seu feixe ali, e o meu feixe se ergueu e o de vocês se curvaram diante de mim. E mais ainda, também sonhei que tanto o sol quanto a lua e todos os 11 astros que estavam ali ao seu redor vieram ao meu encontro e também se curvaram diante de mim. Para que isso? Você imagina aquele guri, aquele adolescente, chegar para os outros irmãos e falar assim, olha, eu sou superior a vocês, e vocês vão se curvar diante de mim. Não bastou. Começaram logo a tramar a sua morte, a querer dar cabo dele. Quem é ele para vir com essa conversa fiada? Não é? E aí, eles tentaram acabar com a vida dele, mas aí teve alguns arrependimentos ali de alguns deles, e aí resolveram vendê-lo para um mercador de escravos, e José foi parar lá no Egito.
foi trabalhar com Potifar. Alguém já ouviu falar dessa história? Já? Não? Está lá na Bíblia, lá na Gênesis. Né? É interessante a gente ler com calma. Eu estou só dando uma pincelada aqui e trazendo numa linguagem mais moderna. E lá, quando José já estava ficando já um homem bonitão, a mulher de Potifar começa a se interessar por ele e começa a dar em cima dele. E ele, não, que isso, Potifar é meu amigo, sempre me deu maior moral, né, para trabalhar aqui com ele, e eu não quero. Aí ela ficou indignada que não caiu na conversa dela, chegou lá para o marido e falou, olha, está me cantando, está querendo fazer o que não deve aqui comigo. Potifar acreditou nela, foi lá, falou com o faraó, e o faraó mandou prendê-lo, e ele foi preso. Lá na prisão, quando ele estava há algum tempo, quem chega lá? Potifar preso e mais um outro companheiro de lá que trabalhava no palácio. Os dois tiveram sonhos esse que eles achavam que iam morrer e que o outro não ia morrer, e levam para José esses sonhos. Aí José explica para eles, já? Nossa, como passa rápido. Então, vamos lá, rapidinho. Aí José, né, explica para eles, olha, um de vocês vai voltar para o palácio, o outro vai morrer. E, de fato, isso acontece. Aí José volta para o palácio para trabalhar, e o que acontece? O faraó começa a ter alguns sonhos. Sonhos, por exemplo, que vinha na sua direção 7 vacas bem gordas, nutridas. E logo em seguida haviam 7 vacas bem fraquinhas, bem magrinhas, que devoravam as 7 vacas gordas. Chamou todo aquele povo lá do palácio para poder decifrar esse sonho, e ninguém conheceu. Potifar chegou para ele, conheço um cara aí que é bom de adivinhar sonho. Aí chamaram José, e José falou, olha, vão ser 7 anos que vão ter de problemas maravilhosos, com as colheitas, com muita fartura, e 7 anos seguidos de muita fome, que vai superar em muito. Então, eu sugiro para o senhor guardar esses alimentos quando estiverem sobrando, para quando chegar a época da falta, o povo não passar fome. Passou algum tempo, exatamente o que aconteceu. Estão percebendo a importância dos sonhos? E aí, o que o faraó chega para ele? Olha, você realmente é o cara, e eu quero que você me ajude a governar aqui o Egito. E assim José passa a ser o governador do Egito. Lá em Canaã, chegou a fome, a miséria, e os seus irmãos foram mandados pelo seu pai para o Egito para conseguir comida. Quando chegaram até lá, o que aconteceu? Os irmãos se ajoelharam diante de José. Está vendo aí um sonho que José teve lá atrás, quando era garoto? E José, com todo carinho, com todo amor, acolheu-os e mandou que viesse seu pai, sua mãe, seu irmão Benjamim, e também tinha uma irmã chamada Diná, eram 12 meninos e uma menina. Imagine como essa menina não passou, né? Mas vamos lá adiante. Então, para a gente ver da importância desse sonho, não é? Que se não fosse esses sonhos e a sua forma como deu, vocês já conseguiram imaginar como é que seria a história desse povo judaico? Seria completamente diferente, apesar de que Deus utilizaria outros mecanismos tão efetivos e tão eficazes quanto fora esse. Tem um outro sonho que é maravilhoso, eu vou pular ao lado do Segismundo, né, porque não vai dar tempo, mas tem um sonho que é muito lindo, que é o seguinte, eu não posso deixar de falar sobre ele, e vou tentar falar em uns 2 minutos que me faltam, que é a experiência vivenciada por Eurípides Barçanufo. Quem já ouviu falar sabe da grandiosidade desse irmão quando esteve conosco. Certa noite, está lá no livro Eurípides, O Homem e a Missão, escrito por Corina Novellino, isso mesmo, que conviveu com a família dele, inclusive. Então, trata que Eurípides, uma noite, teve um sonho e começou a chegar num lugar maravilhoso.
e foi se aproximando daquele ser iluminado que se encontrava lá na frente, cabisbaixo, curvado, muito contrito com a sua dor. E ele se aproximou e quando chegou bem perto, viu que era Jesus. E Jesus estava chorando. E aí Eurípides perguntou, por que choras, pai? Por que choras, Jesus? Desculpa. Aí Jesus falou assim, eu choro, meus irmãos, meu querido irmão, porque há inúmeras pessoas que conhecem o meu evangelho, mas ainda não o praticam. E isso me causa uma dor enorme. Então, meus irmãos, isso é para a nossa reflexão. O quanto a gente deve entristecer esse irmão magnífico que é Jesus, diante de tudo que a gente já conhece e a gente ainda não faz. E aí eu lembro da necessidade da gente começar a botar a mão no arado. E não foi à toa que na mensagem que a irmã Maria Angélica mandou-nos para nós, em comemoração aos 30 anos da casa, quando ela nos diz o seguinte, busquem tarefas, deem as mãos e os corações, pois, meus amados, o que fazem ainda é pouco, diante do que podem fazer. Ao chamamento que a irmã Maria Angélica nos passa, para que a gente possa perceber as oportunidades que nos são oferecidas para experimentarmos na carne essa possibilidade do Espírito vivenciá-lo. E eu já levei o cartão vermelho, e aí eu fecho com o seguinte, meus irmãos, não devemos esquecer que devemos nos amar de forma incondicional, nunca colocamos condição a qualquer ser que esteja ao nosso redor, por mais dificultoso que seja a relação, é a oportunidade de nós nos reconhecermos no outro. E dessa forma, a gente não vai correr o risco de ter Jesus chorando por deixarmos escapar de nossas mãos a oportunidade que nós temos para nos transformarmos. Muito obrigado.